Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, quarto trimestre de 2022. Isso mesmo, estamos iniciando o nosso quarto trimestre de 2022 das lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens. Nosso muito obrigado por estarmos juntos todo esse tempo e convidamos todos vocês para mais uma jornada tão importante de conhecimento da Palavra de Deus. Na lição de hoje, a lição de número 1, nós iremos estudar o que é liderança cristã. Fica conosco que nós iremos juntos nessa jornada. Lembrando que o obedemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos, aula em vídeo, como essa que estou gravando, aula em áudio, aula em PDF e treinamento para professores da EBD. Acesse www.obedemfoco.com e confira. Além disso, você tem também os slides em PowerPoint, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Este é um conteúdo premium para você que é assinante. Se você tem desejo de usufruir de todo esse conteúdo, então acesse www.obedemfoco.com, seja assinante da obedemfoco.com e você terá acesso aos slides em PowerPoint, aos sermões em PDF, ao curso básico de teologia e cursos diversos. Muito bem, nós vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em 1 Pedro 5:2 e diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O apóstolo Pedro, instruindo os novos presbíteros e pastores, e ele nos diz algo muito importante. Ele diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Aqui nós temos duas questões que é importante. Primeiro, o perfil bíblico de liderança, o perfil de Cristo de liderança é o perfil pelo exemplo, é a liderança pelo exemplo, não por força, mas voluntariamente, inspirando, não obrigando, mas inspirando. Segundo, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Não com interesses pessoais, mas pelo reino, espontaneamente pelo reino. Resumo da lição: conhecer o conceito de liderança contribui para que possamos ajudar nossos líderes a cumprir com o seu chamado. É importante realmente, porque o conceito de liderança mundano, ele é autoritativo, mas o conceito de liderança bíblica, que nós já acabamos de ver diante deste versículo, é que ele é, antes de tudo, é pelo exemplo e não pela ordem. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 4, do verso 11 ao 16. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas é óbvio, você com certeza deve estar já estudando esse texto. Nossa introdução. Muitos e importantes são os debates a respeito de liderança, tanto no mundo corporativo quanto na igreja. Nesta primeira lição, veremos o que é liderança e qual o papel de um líder cristão e suas qualidades. A Bíblia revela que o Senhor escolheu pessoas para conduzir o seu povo. Estes líderes receberam autoridade divina e seus exemplos servem como referencial para todos aqueles que querem trabalhar para o Senhor com excelência. Então, nesta lição, nós iremos estudar sobre liderança, e de imediato nós iremos estudar os conceitos de liderança, que é muito importante, porque a partir daí o líder, a partir do conhecimento do conceito de liderança, o líder pode desenvolver uma liderança melhor, porque quando você não entende o conceito
e dificulta desenvolver essa atividade, né? Então é importante nós discutirmos ou aprendermos aqui sobre o conceito de liderança. Convidamos você a embarcar nessa jornada de conhecimento e aprendizagem, pois Deus conta conosco para a realização da sua obra até que Ele venha. Então é importante que estejamos sempre buscando mais conhecimento de Deus e nos preparando em todos os aspectos para melhor servirmos a Cristo no seu reino. Primeiro tópico: o que é liderança? Definição do termo. É impossível alguém liderar com excelência sem conhecer o significado e o real propósito da liderança. Sendo assim, a definição do termo deve ser o nosso ponto de partida. Como eu disse agora há pouco, não só nesse contexto, mas assim, é muito importante que você entenda o conceito, né, de uma coisa para você viver essa coisa. Por exemplo, nós temos no mundo uma visão muito deturpada sobre o que é amor, né? O amor pós-moderno é um amor permissivo, é um amor que, mais do que qualquer outra coisa, é um amor que permite, né? É um amor que defende a permissividade sem pensar nas consequências. E quando você entende o conceito de amor, você percebe que amor não é permissividade. Amor é cuidado, e muitas vezes o cuidado exige privações, né? Um pai que cuida de um filho priva ele de muitas coisas para que ele não se torne um degenerado. Isso é amor. Então é importante nós conhecermos o conceito da palavra para nós então conhecermos o que de fato é, para também aprendermos a desenvolver. O termo liderança aponta para aquele que vai à frente, cuja responsabilidade é conduzir pessoas, orientando-as e guiando nas mais diferentes situações da vida. Na prática, liderar implica em influenciar. Eu destaquei aqui esta frase: liderança, né, aponta para aquele que vai à frente, né, quem está à frente. Então, a liderança já está, o significado de liderança já está explicando qual é a função do líder: ir à frente. Nós vivemos numa sociedade onde a ideia de liderança, inclusive no meio religioso, é daquele que se senta e dá ordens, é daquele que manda, né? E no mundo corporativo também ainda tem muito isso, mas já tem sido quebrado bastante esse estigma, né? Porque estudando alguns livros, vendo o discurso de alguns grandes empresários, tanto no Brasil como no mundo, eles já abandonaram essa perspectiva de liderança da ordem, do mandar, do apenas delegar, né? A ideia realmente que o mundo corporativo hoje está vivendo em relação à liderança é de estar à frente, né? De liderar mesmo, de ir à frente. Não é aquele que manda, mas é aquele que vai, que chama, que está junto, mas que está na frente. O verdadeiro líder é aquele que, por meio do exemplo pessoal, consegue extrair o que seus liderados têm de melhor, levando-os a cumprirem o propósito para o qual foram chamados. Uma liderança eficiente requer que o líder tenha visão e a comunique com clareza. Isso aqui é muito importante, né? O professor pode discutir com seus alunos, que é muito importante. Quais os dois objetivos, né? Qual o principal objetivo, melhor dizendo, de uma liderança? Qual é o principal objetivo de um líder? Eu vou colocar que temos dois principais objetivos, né? O principal objetivo é conduzir, né? É importante que você conduza, né? O principal, talvez o primeiro objetivo de uma liderança é que o líder seja alguém que conduza, que dê a direção, que aponte o caminho e que ande junto com as pessoas nesse caminho. O segundo ponto é levar os seus liderados a um desenvolvimento maior, né? Então, como é importante nós lembrarmos disso, né?
O líder precisa andar junto com os liderados e o líder precisa trabalhar de modo que seus liderados desenvolvam potencialidades, melhore, né, suas condições, evoluam, cresçam. Um bom líder precisa estar atento a isso, precisa, né, entender isso. Também é necessário que o líder trabalhe pelo sucesso do coletivo, né, defenda os seus liderados, respeite-os e seja um pacificador. Podemos afirmar que liderar é influenciar pessoas, né? O líder, eu falei que o líder ele é alguém que conduz, né, que aponta o caminho, mas ele é também alguém que trabalha para o desenvolvimento dos seus liderados, né? E aqui o comentarista nos traz mais uma perspectiva que eu acho que é interessante, que é a unidade. O líder precisa trabalhar para que haja uma coletividade forte, né? Para que haja unidade. Um bom líder não pode permitir que a sua equipe seja fragmentada, viva de forma fragmentada, espalhada, sem unidade. Não. Um líder, ele aponta o caminho, ele anda com o liderado, ele ajuda os liderados a desenvolver potencialidades e ele trabalha para que essa coletividade seja a mais unida possível. O que é a liderança cristã? Liderança cristã é aquela norteada pelos princípios de Jesus Cristo, encontrados nas Escrituras Sagradas. O trabalho de um líder cristão é influenciar pessoas segundo os padrões bíblicos a servirem e agradarem a Deus. Olha que interessante isso aqui, né? O comentarista está falando algo muito importante, que mesmo no mundo evangélico assembleiano não é assim que funciona. Ele está ensinando, né, uma coisa muito importante, mas nós sabemos que a realidade em muitas igrejas evangélicas, inclusive no meio assembleiano, não funciona dessa forma. Ele está dizendo: o trabalho de um líder cristão é influenciar pessoas segundo os padrões bíblicos. Esse é o ponto principal. É importante, né, e é função do líder influenciar. Mas no caso da liderança cristã, é preciso influenciar segundo os padrões bíblicos. Segundo os padrões bíblicos. John Piper diz que a autoridade do pastor sobre a igreja é a autoridade da Bíblia. É a autoridade que a Bíblia dá. Se não é uma autoridade dada pela Bíblia, então esse pastor, esse líder não tem autoridade sobre esta ovelha. Então é importante nós olharmos, né, para isso que está sendo dito aqui, que o trabalho de um líder cristão é influenciar pessoas, mas segundo os padrões bíblicos. O primeiro chamado divino para o ser humano não é para liderar, mas sim para ser um discípulo de Cristo. É óbvio, né? O primeiro chamado não é para ser líder. O primeiro chamado é para ser discípulo de Cristo. O primeiro chamado não é para ir à frente. O primeiro chamado é para seguir ao Salvador. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas mostram que, próximo ao mar da Galileia, o Senhor Jesus chamou Pedro e André para segui-lo e serem pescadores de homens. A convocação para o trabalho é precedida pelo convite à comunhão. Os afazeres de Pedro e André seriam resultado de uma vida em Cristo, né? É importante nós observarmos também que o chamado, ele é um chamado para o trabalho, né? Ele não é um chamado para a ociosidade. Ele é um chamado para o desenvolvimento, né? Quando se é convocado, se convoca para uma missão, não para viver na ociosidade. O líder cristão não precisa desenvolver as seguintes virtudes que resultam da sua comunhão com Jesus: amor, paciência,
perdão e humildade, né? Como nós falamos agora há pouco, o perfil de liderança cristã é aquele baseado nos valores da Bíblia, né? Nos princípios bíblicos. E uma vez que eu entendo que a minha liderança deve ser pautada nos valores bíblicos, fica mais fácil eu entender o que é liderar com amor, com paciência, perdão e humildade, porque são valores bíblicos. Por mais que as qualidades e os talentos pessoais de um líder sejam importantes, a sua fonte de conhecimento e exemplo é Jesus, né? É importante nós pensarmos sobre isso. Para os líderes e para nós que eventualmente iremos liderar em algum momento, ou que já lideramos, ou que irá liderar em algum momento. A fonte de toda a estrutura, de toda a virtude da nossa liderança é Cristo. Fora de Cristo, nós não faremos uma liderança bíblica, né? Se o exemplo de liderança nosso não for Jesus, essa liderança, esse modelo não é bíblico. É muito interessante que até no mundo corporativo, Jesus é um exemplo de liderança. Você encontra nas palestras de muitos líderes, de muitos CEOs de empresas, eles citando Jesus como exemplo. Por quê? Porque Jesus arregimentou um grande grupo de pessoas. Ele conseguiu transmitir uma mensagem para muita gente. Até hoje, mesmo 2000 anos depois, ele fala com as pessoas através da sua palavra. E ele fez isso sem barganhar. Ele fez isso sem humilhar. Ele fez isso sem coagir. Isso é extraordinário, né? Então, todos nós, líderes, nós precisamos saber que o nosso modelo de liderança é Cristo. A fonte do conhecimento e o exemplo que nós precisamos como líderes vem de Cristo. O líder cristão precisa conduzir os seus liderados a fim de que alcancem a maturidade cristã e reflitam o caráter de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, né? Nós falamos agora há pouco qual é uma das funções do líder. Algumas das funções do líder, nós citamos três, né? Três das funções do líder, e uma delas está aqui sendo citadas nesse verso de Efésios 4:13, que é o desenvolvimento pessoal do liderado, né? O que Paulo está dizendo aqui, ó? Que os ministérios ali dados, né, dos presbíteros, dos doutores, dos mestres, dos apóstolos, enfim, tinham um objetivo, a edificação do corpo, né? Levar a membresia da igreja, levar os liderados a um desenvolvimento maior. Que desenvolvimento é esse? Conhecimento de Cristo, né? Ele diz aqui, ó, o conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Uma das funções do líder é levar o seu liderado ao desenvolvimento, a uma compreensão e a um comprometimento maior com o reino. Podemos afirmar que a liderança cristã depende de uma vida de comunhão com Deus, uma conduta ilibada e relacionamentos interpessoais saudáveis e respeitosos. É importante, né? Porque todo líder precisa de credibilidade. É importante que você tenha credibilidade para liderar. E por isso é importante nós refletirmos sobre isso, que a nossa liderança cristã ela está firmada nesses dois pilares, né? Que é vida de comunhão com Deus, né? E relacionamentos interpessoais saudáveis. Não tem como você fazer uma liderança cristã sem vida com Deus.
Não tem como você ter êxito em uma liderança se os seus relacionamentos interpessoais são conturbados, né? Precisa ter saúde, né? Esses relacionamentos precisam ser saudáveis. Em relação a estritamente a liderança cristã, a comunhão com Deus é indispensável, até porque nós já falamos sobre isso, né? A autoridade que nós temos como líderes é uma autoridade de Deus, a autoridade da Bíblia, não nossa. Liderar é servir pessoas, auxiliando-as a identificarem e cumprirem o propósito que o Senhor tem para as suas vidas. Esse é um tema bastante polêmico, né? Mas muito interessante, né? E eu já falei isso no início da aula. O que nós vemos no mundo evangélico, inclusive no mundo assembleiano, é que a liderança não é um servir. A liderança é um status de grandeza. O que nós vemos hoje, no meio da maioria dos evangélicos, dos líderes evangélicos, o que nós vemos é que a liderança para eles é um status de grandeza. Não é uma atribuição de servo. O que eles enxergam a liderança como o momento de usufruir, de ter regalias, de serem bajulados e assim por diante. Mas como bem diz aqui o escritor, liderar é servir. O pastor, o professor, o dirigente, o líder de ministério, quem quer que seja que exerça alguma liderança na igreja, precisa entender que a posição dele é de servo, que ele foi chamado para servir. Ele não foi chamado para ser idolatrado. Ele não foi chamado para ser aplaudido. Ele foi chamado para servir. O apóstolo Paulo adverte que o comportamento do líder deve levar as pessoas a considerá-lo como ministro, servo e dispenseiro daquele que cuida da dispensa dos mistérios de Cristo. Ou seja, ele é alguém que está a serviço, né? Não é alguém que está ali para sentar num trono, mas é alguém que está a serviço. A função do líder é servir aos seus liderados, trabalhar não segundo os seus próprios interesses e buscar agradar ao Senhor Jesus por meio de sua fidelidade. Liderança cristã é serviço e influência. Não existe liderança cristã que não seja servidora, pois liderar é servir. Isso é muito importante. Já até falamos sobre isso, mas não custa nada relembrar, né? A liderança cristã autêntica, verdadeira, é aquela que está preocupado com o desenvolvimento do liderado. A liderança cristã verdadeira é aquela que está preocupado com o outro, que serve ao outro e não que busca extrair algo do outro, né? A liderança cristã é aquela que trabalha para que o outro melhore, né? Para que o outro esteja bem. Essa é a liderança cristã. Segundo tópico, parte do trabalho de um líder: descobrir novos talentos. Já até pontuamos sobre essa questão, né, do líder ter como responsabilidade o desenvolvimento pessoal do seu liderado, né? Uma das funções do líder é identificar as habilidades, as aptidões e vocação de seus liderados e ajudando-os no seu desenvolvimento, né? Acaba que essa lição de hoje ela acaba tendo alguns pontos que são redundantes, mas vamos lá. Uma das funções do líder é identificar as habilidades, as aptidões e vocação dos seus liderados, ajudando-os no seu desenvolvimento, né? Nós temos aqui
mais uma observação sobre a função do líder. A função do líder é proporcionar desenvolvimento ao seu liderado. Um líder que se preze, ele está preocupado com o crescimento do seu liderado. Imagine isso dentro de uma empresa. Todo líder de equipe, especialmente se ele tiver um mínimo de consciência de que o que ele tem, o que ele é, parte pela oportunidade que essa empresa deu a ele, se ele tem essa consciência, então fica ainda mais fácil dele perceber que a missão dele é fazer com que os outros também cresçam, é fazer com que os outros também melhorem. Porque uma vez que todos melhorarem, crescerem, se desenvolverem, toda a estrutura, toda a corporação irá crescer. Na igreja não é diferente. Todo líder precisa trabalhar o desenvolvimento dos seus liderados. Por quê? Muitas vezes o trabalho cristão, o trabalho no reino, ele é enfadonho, no sentido de que ele é desgastante, é pesado, demanda tempo, demanda energia e demanda uma qualificação também. Quando o líder não se preocupa nesses aspectos da qualificação, da preparação, do crescimento do seu liderado, ele está fadando aquela equipe ao fracasso, porque ele vai diminuindo em energia, né? E com isso vai diminuindo também a potencialidade dele. Se ele não tiver alguém que desenvolva também, que cresça e que ajude, então essa equipe estará fadada ao fracasso. Diante da dificuldade que Timóteo enfrentou no exercício do seu dom, o apóstolo Paulo cumpriu seu papel de líder, pontuando os valores deste jovem obreiro, incentivando-o a despertar o dom que havia nele, como está em 2 Timóteo 1:6. O líder tem a nobre missão de descobrir talentos e conscientizar as pessoas a respeito da missão que possuem. Compete também ao líder a missão de incentivar, treinar e acompanhar aqueles que são chamados pelo Senhor para uma missão específica, né? Nós já temos falado, né, sobre essa questão, sobre esta responsabilidade do líder de acompanhar, de treinar, de preparar, de estar ao lado, de promover o desenvolvimento para que essa pessoa possa ser ainda melhor no serviço que faz. O propósito do líder é guiar. Todos necessitam de um líder, seja na vida profissional, seja na vida familiar e eclesiástica. O líder deve atuar como um orientador, indicando o caminho à medida que peregrina junto de seu liderado, oferecendo-lhe segurança e tranquilidade. Muito importante, né? Lembro do salmista no Salmo 23 que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, né? Porque ele, no início do salmo, ele já concebe que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, né? Ele está nessa perspectiva de que ele tem alguém, né, que anda com ele e que nos momentos difíceis, nos momentos de perigo, ele não precisa desesperar porque sabe que essa pessoa está cuidando dele, né? E aqui o texto do nosso comentário nos diz muito bem: o líder deve atuar como orientador, indicando o caminho à medida que peregrina junto do lado do seu liderado e oferece-lhe segurança e tranquilidade. O Salmo 23, o salmista mostra a necessidade e o anseio que o ser humano tem de ser guiado, conduzido por uma pessoa, né? Eu acabei de falar isso. Todo o Salmo fala sobre essa estrutura, né? O salmista concebe a ideia, entende quem Deus é, né? Ele é o seu pastor, então ele desenvolve tudo o que o pastor faz, né? O pastor Luiz Saião diz assim, que Davi, quando escreveu esse salmo, ele antes de tudo entendeu quem Deus é e o que Deus faz, né? Ele é líder e ele cuida. Ele é o nosso líder e ele cuida de nós. Então, ele é o nosso pastor e ele é quem nos faz andar
pastos verdejantes, é Ele que nos leva às águas tranquilas, é Ele que nos conduz em segurança pelo vale da sombra da morte, e assim por diante. Deus é o nosso Salvador, é o nosso líder, é quem nos conduz, quem nos guia, quem nos dá segurança. Mas dentro de contextos menores, né, dentro de contextos de grupos, de comunidades locais, o líder deve ter como exemplo essa ideia do Salmo 23. Alguém que vai estar sempre presente e alguém que vai estar sempre cuidando. Este salmo aponta para o Senhor como o único capaz de conduzir suas ovelhas em perfeita paz e segurança. Aqueles que são vocacionados para exercer algum tipo de liderança na igreja do Senhor representam ainda o que, com suas limitações, o sumo pastor, né, como eu acabei de falar. É função do líder abençoar. O desejo de Deus é que todos sejam abençoados, conforme vemos na promessa que ele fez a Abraão em Gênesis 12:3, né? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? O objetivo do líder é fazer, né? Vamos voltar só aqui no título do slide. O objetivo do líder é promover a bênção para o seu liderado. Isso é importante. Pensar no bem do outro. Essa é a função do líder, né? Não é a função do líder sentar numa cadeira diferenciada. Não é a função do líder sentar e dar ordens. Não é a função do líder sentar e pedir o seu prato de comida. É função do líder trabalhar. É função do líder ser um portador de bênçãos, né? O verdadeiro líder procura sempre abençoar seus liderados. José, enquanto governador do Egito, perdoou e abençoou seus irmãos mesmo depois de tudo que eles fizeram. Podemos até não gostar das atribuições do líder, achar que são difíceis, pesadas demais, mas é isso, né? O líder cristão precisa desenvolver estes aspectos de liderança, de cuidado, de estar à frente, de abençoador, de cuidador, de estar sempre presente e assim por diante. O líder deve também se assemelhar a Neemias, que em tempo de calamidade e de escassez liderou a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém, animando, incentivando e inspirando o povo a fazer uma importante obra, né? O exemplo de Neemias, ele é muito importante, né? Neemias conduziu o povo num momento de muita escassez, de muita dificuldade, a reconstruir os muros de Jerusalém, basicamente no volume da voz, né? Chamando o povo, conversando com o povo. É óbvio que Neemias estava na direção do Espírito Santo de Deus. Terceiro tópico, o que não é liderança. Liderar não é agir com arrogância. O líder precisa agir com humildade e vigilância, né? Parte da lição bíblica que nós lemos hoje, né? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente. Há quem pense erroneamente que liderar é estar acima dos outros, né, considerando-se um ser superior. Esse pensamento equivocado produz ações equivocadas e costuma ferir as pessoas, né? É errado pensar em liderança nesta perspectiva, né, de estar acima dos outros, de considerar-se superiores. É errado. O princípio básico da liderança cristã é serviço. O líder não é melhor nem pior do que ninguém. Ele é um servo e deve usar de sua posição hierárquica para promover o reino de Deus. O crescimento deve ser do reino. O crescimento deve ser do reino, e isso numa perspectiva de que dentro do reino, as pessoas se desenvolvendo, o reino cresce, né? Não é um crescimento do líder como exclusivo, mas de todos. Liderar não é dar ordens. O líder não dá ordens, ele pede e caminha junto, né? Isso é muito importante. Jamais deve pedir aos seus liderados aquilo que ele não faz. O líder não ordena, né? Eu lembro do pastor Khaled Nassif, que ele tem uma frase que ele diz assim:
Pregador, não exija da igreja no culto aquilo que você não faz no seu quarto. Mas o que o pastor Caleb quer falar com isso? Ele está dizendo, não exija que a igreja chore, não exija que a igreja ore, não exija que a igreja tenha um quebrantamento enquanto você está pregando, se você não vive isso quando você está orando, né? É a ideia do exemplo. Se você quer que a sua equipe viva algo, viva você primeiro. É o exemplo. Leva as pessoas a cumprirem suas tarefas com alegria e singeleza de coração. É o que aconteceria na igreja, é o que acontecia na igreja do primeiro século. Se você quer que a igreja, que a sua equipe cumpra as tarefas com alegria, então faça você também com alegria. Liderar não é transferir responsabilidades. Isso é muito importante, uma vez que nós já discutimos na lição inteira que liderar é estar à frente, é ir na frente, é puxar a fila, é estar junto e especialmente andando na frente. A responsabilidade do líder é transferível e deve ser assumida publicamente. É intransferível, melhor dizendo, perdão. A responsabilidade do líder é intransferível e deve ser assumida publicamente. A missão do apóstolo Paulo esteve ligada à transformação de sua vida, né? Isso é importante. O líder não pode apenas delegar. É óbvio que dentro de uma corporação, dentro de uma comunidade, existem os ministérios e existem as delegações das funções, né? Lembra de Moisés, né? Quando Jetro deu aquele conselho para ele dividir as pessoas em grupos e alguns auxiliarem eles, né? Como juízes, cuidando do povo, decidindo as coisas menores. Isso é óbvio, né? Nesse sentido, a liderança é transferida, né? A responsabilidade também é não transferida, né? Mas compartilhada, né? A responsabilidade do líder pode ser compartilhada, mas não absolutamente transferida, né? Passada para outro. Não, todo o líder tem a sua responsabilidade. E isso levou à consciência de que era um devedor e a comprometer-se com a sua vocação, né? Paulo diz: eu sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorante, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Paulo assumiu a sua responsabilidade e não a transferiu a ninguém, mas trabalhou arduamente a fim de cumpri-la. Ele não transferiu, mas ele compartilhou. Havia seus grupos, né, como o próprio Timóteo, que já falamos que era um filho na fé de Paulo, e Paulo compartilhava com ele a responsabilidade de liderar as igrejas, de pregar o evangelho para as igrejas. A transferência de responsabilidade faz do líder não somente um negligente, mas também um alvo fácil das grandes tragédias, como se vê no exemplo de Davi, que preferiu ficar em casa em vez de ir ao campo de batalha. Aqui, né, diferente de Paulo, Davi realmente transferiu a responsabilidade, porque ele não estava presente, né? E é importante nós lembrarmos que uma das funções do líder, né, é estar presente, é ir à frente e estar presente. Paulo estava sempre fazendo alguma coisa, mesmo que ele não estivesse junto de Timóteo, junto de Priscila e Áquila, mas ele estava na mesma comunhão, com a mesma ideia, com o mesmo propósito. E ele estava compartilhando responsabilidades, mas ele não estava transferindo, diferente de Davi, que ficou em casa ocioso enquanto os outros lutavam. Ele não foi lutar em outra parte, ele foi para casa descansar. Ele deixou lá o exército e veio para casa descansar, e infelizmente aconteceu uma tragédia. Nossa conclusão: ser líder é motivar e influenciar pessoas em direção a um alvo comum, buscando o seu crescimento e a expansão do reino de Deus. Sua influência deve estar de acordo com os princípios bíblicos. Aprendemos nesta lição que o líder não é superior a ninguém e nem mesmo perfeito. Por melhor que seja a sua liderança, ele está sujeito às falhas. Jesus foi o único líder perfeito, né? E nunca devemos esquecer que um bom líder, ele motiva e influencia pessoas, né? Ele busca o crescimento e a expansão do reino de Deus.
e a sua influência, a sua liderança sempre está, né, de acordo com os princípios bíblicos. Muito bem, então chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.